Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Mais uma vez aqui, graças a Deus, diretamente do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Aula de língua portuguesa, aula de número 20. E como já é de nosso conhecimento aqui, vamos fazer a correção da aula anterior, aula 19. Correção aqui das atividades. Temos aqui, né, gente, uma publicidade, tá certo? Nós já estudamos sobre o tema. E vamos analisar aqui, né? Vocês em casa devem ter já feito a análise textual das imagens com a parte ali escrita, né? A parte verbal. E não seja vítima do álcool, né? Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Então, propaganda realmente muito forte, né? Impactante, assim, para quem vê um carro aqui acidentado, né? Eu acho que aquilo ali é um pandeiro. E fazendo referência justamente ao momento de carnaval, esse momento que as pessoas exageram um pouquinho, às vezes, não são todas as pessoas, né? Com o consumo de bebida alcoólica. Então vamos lá. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Analisando o anúncio em questão, é possível afirmar que... Então aí você deve ter feito a leitura, lógico, né, das alternativas e chegou à conclusão de nossa resposta, né? A iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas. Não é verdade? Então aí, gabarito da primeira questão, letra B. Segunda questão. Com relação à linguagem empregada nos textos publicitários, assinale a alternativa correta. Ora, aula passada, né, vimos a linguagem empregada nos textos publicitários, que é a propaganda, e essa linguagem, ela é pensada, né, pessoal, com o sentido de atingir um grande número de interlocutores, ou seja, as massas, né? E por essa razão, deve ser de fácil compreensão, objetiva, simples e acessível a interlocutores de todas as classes e faixas etárias, não é? Então não pode ser aquela linguagem muito pesada, assim, entenda, entre aspas, né? Uma linguagem muito rebuscada, pois precisa atingir aí, logicamente, uma grande quantidade de pessoas. Então é uma linguagem mais simples, alternativa aqui para a questão do número 2, alternativa B. Assinale a alternativa correta com relação aos principais suportes de vinculação dos textos publicitários. Pessoal, o que é o suporte? É onde fala-se assim, onde é posta a materialidade, não é, daquele texto. No nosso caso, o texto publicitário. Então, chegamos aqui que os textos publicitários são vinculados em televisão, né? É posto lá, internet, rádio, jornais, revistas, outdoors, ponto de ônibus, postes de iluminação pública, ou seja, existe uma grande quantidade de, digamos assim, de suportes, né, onde é posta aquela propaganda. Vimos também, em um certo momento, o bus door, né, aquela parte de trás do ônibus, até o metrô, né, gente, foi utilizada a lateral para propaganda, para os textos publicitários. Então, letra D aqui nossa resposta. Quarta questão. Considerando que uma das estratégias de persuasão dos anúncios é associar um produto à sensação de alegria, marque o recurso que poderia ser usado para relacionar a posse de um brinquedo específico à felicidade. Pessoal, persuasão, né? Vimos que é um mecanismo, né, de convencimento para com outra pessoa, não é? Então, qual seria aí, né, no caso, o comando da questão quer que você assinale aquela alternativa que poderia ser usado, né, para persuadir, para convencer uma determinada criança, chamar a atenção dela para aquele brinquedo e, logicamente, os pais também, né? Porque são os pais que vão comprar ali, tem um poder aquisitivo financeiro de adquirir o brinquedo. Então, chegamos aqui o seguinte, foto de uma criança sorrindo com um brinquedo, né? Muito lógico aí. Então,
Então vejam, observem, né, vocês que uma boa parte das propagandas, né, se não todas, com esse foco de vender um produto para a criança, observem bem as propagandas, a publicidade relacionada a esse tipo de público, como é, né? As crianças geralmente estão brincando, sorrindo, muito felizes. Então, chegamos aqui à conclusão para nós da letra A, tá? Quinta questão. Então, temos um texto aqui de uma propaganda. Essa corrente precisa de você, doe sangue, né? E aí, quais recursos linguísticos apresentados nesse texto de propaganda são característicos desse gênero? Gente, vê, essa corrente precisa de você, doe sangue. Veja, uso do verbo doar no imperativo, vimos que faz parte aí, né? A publicidade faz uso do modo imperativo. E o da palavra corrente no sentido figurado, né? Significando aquilo que corre em uma alusão, ou seja, em uma referência ao sangue. E um grupo de pessoas que formam um elo, uma união de resistência ao mal e que propagam o bem. Ou seja, existe todo aí um pensamento, né? Uma forma bem elaborada de você justamente tentar sensibilizar as pessoas da importância, no caso aí, da doação de sangue, tá certo? Então, seguindo aqui, nós vamos para a nossa aula de hoje, aula número 20, texto de opinião, não é? Curadoria de informações, fatos, sentido global do texto, posicionamento crítico e fundamentado. Então, antes, pessoal, o que é opinião? Não é? Texto, você sabe muito bem que quando eu falo, também produzo texto, né? Mas a minha fala é um texto já está dizendo, oral. O texto de opinião aqui que nós vamos falar, bem posicionado, crítico e fundamentado, de forma escrita, tá certo? Curadoria de informações é você justamente trabalhar com o que é importante, né? O que vale a pena realmente ser produzido, o que realmente vale a pena ser lido, tá bem? E aí você completa com o sentido global desse texto. Então, vamos lá. Opinião, gente. O que é opinião? Para que eu tenha opinião, o que é que eu preciso? O que é que nós precisamos? Obviamente, nós temos que ter uma boa argumentação, né? Para opinar, eu tenho que ter uma boa argumentação. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Na argumentação podem ocorrer, veja, o que é importante saber argumentar? Pensamentos divergentes ou ideias contrárias, tá? Ou seja, uma pessoa pode ter uma opinião diferente da minha sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Logo, gente, o respeito, né, muito importante nesse momento. Importante que eu saiba respeitar, ouvir, entender o que a outra pessoa está me dizendo, tá? Mas, afinal, né, o que é esse tal texto argumentativo? Nada mais é do que uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamento das pessoas, não é? Então, quando você argumenta, você usa ali das palavras, lógico, né? Estou falando aqui do texto escrito, para tentar ali convencer aquela outra pessoa que aquela sua opinião que você está formando, né? Logicamente fundamentada, né? De uma forma crítica, não é qualquer texto. Por isso, gente, é importante que nós tenhamos assim um bom conhecimento sobre o assunto, um bom conhecimento de mundo. Por quê? Porque na argumentação, esta que deve ser bem fundamentada, nós não podemos trabalhar com achismos, né? Nós vimos lá no comecinho de nossas aulas, em outras aulas, sobre a questão do artigo, né? Que você não pode, tipo, eu acho, eu penso isso, né? Ou seja, eu preciso ter base, né? Preciso ter um bom conhecimento. Por isso que as características aí desse texto, você defendendo um ponto de vista sobre um determinado assunto, né? Uma característica aí da argumentação. Esse ponto de vista é fundamentado com argumentos, né? Logicamente, e que você vai justamente ter um certo conhecimento sobre o assunto, né? Tem que ser muito bem embasado. Qual a estrutura básica, né, desse texto? Bom, as características aqui, né,
estrutura básica do texto aí de opinião, lógico, você vai ter uma introdução, traz a ideia principal, desenvolvimento, né, a sua argumentação e conclusão de ideia principal. A linguagem de acordo com a variedade padrão, né, pessoal? Então nós não vamos usar qualquer linguagem aí, tem uma linguagem mais formal, tá? Uma linguagem atendendo aos rigores aí da nossa língua portuguesa. O autor pode colocar-se de modo pessoal, primeira pessoa, que pode ser a singular ou a plural, ou impessoal, né? Então você, impessoal, quando logicamente você usa expressões tipo fala-se, né? Pede-se. Então, desta maneira. Presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais. Veja, nós temos as conjunções, não é, pessoal, que vão aí nos ajudar a fazer essa ligação aí dentro do texto, né? As conjunções unem aí orações, períodos, né? Claro, também unem elementos de mesma função sintática, mas não é o que estamos tratando aqui, né? No caso, as conjunções são as expressões aí que vão me ajudar a introduzir as minhas opiniões, tá? Sejam elas pessoais ou impessoais. Então, no texto argumentativo, o efeito buscado é a persuasão, ou seja, é o convencimento. Nós já sabemos que persuadir é isso, né? Tentar convencer o outro. Os textos argumentativos estão presentes em vários gêneros. Então, o nosso aqui, né, no início, o artigo de opinião, o debate, editorial, carta argumentativa, resenha, etc. Já estudamos, né, pessoal, cada um desses aí, tá? Eu destaco aqui mais uma vez a importância do debate. Por quê, professor? Gente, um debate em sala de aula, você aí sendo, lógico, auxiliado pelo seu professor, é muito importante o debate porque nós ouvimos o outro. No debate nós construímos ideias no sentido de pegar um sentido contrário, uma opinião contrária, né, à sua. Então começa ali um debate respeitoso, aprendemos a ouvir, a compreender o outro, principalmente na nossa sociedade atual, né, gente, que vivemos infelizmente um momento de intolerância. As pessoas não querem mais debater, as conversas geralmente tomam um tom muito agressivo. Então a escola, graças a Deus, né, tem esse papel importante de orientar todos nós estudantes, né? Por falar em estudantes, pessoal, eu esqueci aqui, ó, no começo da aula, dar os parabéns, né? Dia 11 de agosto foi aí o dia do estudante, né? Então, estudante, aquele que estuda. Então, quase que eu esqueço aqui. Então, um forte abraço a todos nós estudantes, né? Afinal, somos sempre estudantes, estamos sempre estudando. Então, voltando aqui, tá? Artigo de opinião, né? Então, vimos algumas características, vimos que a linguagem não pode ser qualquer linguagem, né? Vimos que não podemos trabalhar com achismos, temos que ter uma base ali, citar a fonte, né, de onde eu tenho essa informação, e aí eu produzo o meu artigo de opinião, que em certo momento vimos, né, gente, uma das aulas, que qualquer pessoa pode ser um articulista, né? Produzir esse artigo aí, desde que logicamente tenha um bom conhecimento, uma boa base de informações, tá? Então, mais uma vez, o que é o artigo de opinião? É um texto opinativo, de cunho argumentativo, você já sabe o que é argumentar. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida, através, né, de recursos argumentativos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos, etc. Então veja que não pode ser de qualquer jeito, né? Eu tenho que ter muita informação. Então, para a gente caminhar aqui para o término, tá certo? A estrutura do artigo, não é, gente? As características, tá? Do gênero aí argumentativo, ter escrito em primeira ou terceira pessoa, já conversamos. A introdução, né? A apresentação do tema e posicionamento. Desenvolvimento, que é a sua defesa do posicionamento com argumentos válidos, não é isso? E a conclusão, que é a síntese dos argumentos e retomada da opinião. Então, basicamente a estrutura é essa: introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Um exemplo aqui de texto de opinião com a introdução, a indicação do assunto e da ideia a desenvolver. Temos o desenvolvimento, né? Parte aí destacada em azul. A conclusão com o reforço de opinião
E lá no desenvolvimento também temos os argumentos e exemplos. Então vejam que é um texto bem elaborado, tá? Bem argumentado, e que você tem que ter uma boa base. Repito sempre isso, não é feito assim de qualquer forma. Bem, texto de opinião, né? Transmite informações ao leitor, mas as informações transmitidas nele estão a serviço da opinião. Podem servir de provas em defesa da opinião defendida, tá? A defesa de uma opinião, isto é, o estabelecimento de um ponto de vista sobre o mundo, pressupõe argumentos e provas. Aqui, gente, o que é pressupor argumentos e provas? Como já conversamos várias vezes, né, a nossa leitura de mundo, né, seu conhecimento sobre os fatos, o que acontece, que geralmente esse texto de opinião, né, que na produção do artigo de opinião, traz um tema polêmico, muitas vezes, tá certo? Então é importante estar atento aí ao que acontece em sua sociedade. O texto jornalístico, né, nós encontramos lá nele a produção do artigo, tá certo? Do texto de opinião. Ele é escrito com a linguagem acessível a todos, né? Ou seja, faz uso da variedade padrão. Este, por sua vez, é assinado e traz a interpretação, a análise ou opinião do articulista sobre um determinado assunto. Lembrando que o jornal funciona como suporte para as suas publicações. Aqui, só mais um exemplo, eu não vou ler, tá certo? Só trazendo aí um artigo de opinião, ali as reticências, né? Mostrando que aqui falta uma parte, falta um fragmento. Então, mais aí um exemplo ilustrativo, tá? Mais definições, tá certo? Onde é possível encontrar esse artigo. Nós vemos a circulação dele também, pode ser via rádio, via TV, nas revistas, jornais. Temas polêmicos, tá certo? Que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. E aí, certamente, o autor, né, geralmente ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre o tema em questão, justamente por meio, né, do artigo de opinião. Então, com isso, gente, finalizamos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui bem rápido, né, de maneira bem tranquila. E a dica de hoje, A Volta ao Mundo em 80 Dias, tá? Júlio Verne. Quem gosta aí, gente, de história, quem gosta aí de uma investigação, vai gostar demais dessa história, tá? Então, um forte abraço aqui, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.